Olá, tudo bem com você? A lição da Escola Sabatina desta semana está realmente maravilhosa. Ele morreu por nós. Nós continuamos aqui estudando o assunto da morte na Bíblia, o que acontece quando as pessoas morrem, qual a esperança que nós encontramos nas páginas sagradas em relação com esse assunto da morte, e com certeza o ponto central quando o assunto é vida eterna, ele passa pela morte e pela ressurreição de Jesus. E é justamente o tema da semana. Ele morreu por nós. Lição 6. O texto principal, João 3, 14 e 15, diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Essa conversa aqui, inclusive essa fala, foi o que tocou o coração de Nicodemos, quando ele contemplou Jesus lá na cruz, pregado à cruz. Ele se lembrou dessas palavras, associou com a serpente no deserto, para a qual aqueles que olhavam recebiam, então, quando olhavam para ela, recebiam a cura. Esse texto aqui realmente é muito importante. E a lição começa assim, dizendo o seguinte, que como sabemos que os mortos, tanto justos quanto ímpios, acabam, a princípio, no mesmo lugar, a esperança da ressurreição é tudo para nós. Como disse Paulo, sem essa esperança, mesmo os que adormeceram em Cristo estão perdidos. O que seria algo um tanto quanto estranho de se dizer se aqueles que adormeceram em Cristo estivessem pairando no céu na presença de Deus. A ressurreição de Cristo é central para a nossa fé, pois foi por meio dela que temos a garantia da nossa ressurreição. E não é à toa que Satanás tenta minimizar a importância da ressurreição ou até colocá-la em descrédito, em xeque. Eu tenho aqui meu canal, vou deixar na descrição uma palestra em que eu falo sobre as evidências históricas da ressurreição de Cristo. É um fato incontestável para aqueles que quiserem realmente se aprofundar no assunto e buscar a verdade. Por que Satanás quer sempre minimizar a importância ou a factualidade da ressurreição? Porque ele sabe que é na ressurreição de Cristo que repousa a nossa fé e a nossa esperança de um dia também ressuscitarmos. Como diz Paulo, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. Mas como ele está vivo, ele tem poder sobre a morte, todas as garantias que ele fez em relação com a nossa vida eterna, com a nossa ressurreição, ele poderá cumprir. É triste nesses dias ver pretensos teólogos minimizando a ressurreição de Cristo, dizendo que isso não importa tanto, o que importam são os ensinamentos dele. Eu tenho feito aqui no meu canal uma série sobre o cristianismo progressista, com base no livro, no testemunho de uma cristã norte-americana chamada Childers, ela que passou pela experiência de ter a fé abalada por um pregador progressista, de um cristianismo progressista, e é bom que se saiba que quando eu falo de cristianismo progressista, não estou falando de progressismo político, há uma grande diferença aí, né? Mas o cristianismo progressista, esse sim tem sido um problema, porque ele coloca em xeque as bases da fé cristã. Ele relativiza o relato da criação, coloca Gênesis 1 a 11 como um trecho da Bíblia alegórico, não real, não histórico, não factual. Portanto, Adão e Eva não são reais, não são seres que existiram de fato, homem e mulher. O casamento heteromonogâmico está naquele bloco ali alegórico também. O dilúvio passa a ser uma lenda. O relato da queda, em Gênesis 3 também, e por isso hoje muitos sequer creem que haja pecado. Pecados são problemas sociais, não uma coisa que realmente está entranhada em nós, e por isso precisamos desesperadamente do Redentor Jesus Cristo, que passa a ser apenas um revolucionário político, porque se não houve pecado, uma queda moral lá nos primeiros capítulos da Bíblia, o que Jesus veio fazer na cruz, então, como segundo Adão? Nada. Basicamente, ele morre como um revolucionário político. Então nós vemos que há muitas consequências em se rejeitar tanto o relato da criação lá em Gênesis e os capítulos até o 11 ali, quanto também rejeitar ou minimizar a importância da ressurreição de Cristo. Ela é central para a fé cristã, e o diabo sabe disso. Então ele usa de várias formas para tentar abalar a fé das pessoas nessa verdade fundamental. Ou usa o ateísmo aberto, que simplesmente nega o fato de que Jesus é Deus e está vivo, morreu na cruz para nos salvar e está vivo, coloca Jesus apenas como um mero personagem histórico, ou usa o que é ainda mais terrível e rende mais frutos para o inimigo, usa
elementos de dentro do cristianismo para colocar dúvidas em relação à ressurreição e outras verdades bíblicas. Não caiamos nessas armadilhas, creiamos naquilo que está na palavra de Deus, revelado claramente, e assim estaremos seguros. Na segunda, domingo, fala assim, desde a fundação do mundo, traz aqui Apocalipse 13, 8, Atos 2, 23, 1 Pedro 1, 19 e 20, textos que afirmam que Jesus, ele foi morto, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas como assim? Jesus não morreu lá no ano 31 da era cristã? Ou ele morreu muito antes disso, lá milhares de anos no passado? Será que foi desse jeito? Bem, a lição explica que o que esse texto diz é que o plano da salvação foi estabelecido antes da criação do mundo e que a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, na cruz, seria central para ele. Sim, Deus não foi pego de surpresa pela queda do ser humano em pecado. O plano já existia. Caso o ser humano usasse mal a sua liberdade de escolha, esse plano seria executado, seria colocado em ação. Então, o que nós vemos aqui é o conceito de anteevidência. Deus ele é tão amoroso, tão bondoso, que ele já previu certas contingências para que o mal fosse minimizado e a salvação fosse oferecida. Eu penso, por exemplo, no sistema de defesa do corpo humano, o sistema imunológico, nos sistemas de reparos do DNA humano e coisas desse tipo, né, que certamente só passaram a ser usadas e entrarem em operação após o pecado. Mas já estava ali previsto, e é uma grande evidência de que Deus realmente é o Criador, que existe um design inteligente, porque a função já existia mesmo antes de ela ser necessária. Ela passa a ser utilizada quando se impõe uma necessidade. E assim também eu penso que podemos comparar com o plano da redenção. Ele já existia na mente de Deus, já estava arquitetado, planejado. No momento que foi necessário, ele foi colocado em operação. Inclusive, nós vemos no Antigo Testamento ali o sistema de sacrifícios de animais, que era apenas uma figura, uma representação, uma sombra do que Jesus faria, o Cordeiro de Deus verdadeiro, que tira o pecado do mundo. Mas não foi só na cruz que a oferta de salvação e de substituição foi tornada assim clara. Antes mesmo de Cristo já existia uma, digamos assim, a cruz antes da cruz, né? Era o santuário terrestre, primeiramente um tabernáculo, depois os santuários que foram construídos, né, por Salomão, depois Zorobabel, Herodes, o templo, os sacrifícios que eram feitos lá até a cruz, depois com a cruz eles se tornam, eles caducam, não são mais necessários. Aqueles sacrifícios apontavam todos para Jesus. Os cordeiros que eram sacrificados ali, os animais, eles apontavam para Jesus. Não eram os animais, o sangue deles que perdoavam os pecados de fato, mas aquilo que eles representavam, o Cristo que viria e que redimiu a humanidade, aqueles que aceitam esse sangue remidor. Então o sacrifício já estava disponível. Sacrifícios de animais são cruéis e sangrentos. No entanto, porque é precisamente essa crueldade que nos ensina sobre a morte de Cristo em nosso lugar e o custo do pecado. Sim, porque imagine, você era aí um pastor, tinha suas ovelhinhas e precisava então, por causa do seu pecado, levar uma oferta, um cordeirinho sem mancha, sem defeito, inocente, para morrer em seu lugar. Com certeza, isso causava um tremendo impacto na mente, no coração daquelas pessoas. E eu creio que elas pensavam muito antes de cometer um pecado. Hoje, porque estamos distantes da cruz, talvez não pensemos mais tanto no que Jesus fez e pelo que ele passou, a ideia do pecado já não nos incomoda tanto, já não nos parece tão ofensiva, tão medonha. Mas quando lembramos, e por isso que é importante de quando em quando nos determos a estudar, ler sobre os últimos momentos de Cristo antes de sua morte, pegue um livro como Desejar Outras Nações, por exemplo, leia de vez em quando o capítulo Getsêmani e Crucificação, para que você se lembre do que Deus teve que abrir mão e o preço pago pela nossa salvação. A vida do Filho de Deus, torturado numa cruz que não lhe pertencia. E depois veremos aqui que, na verdade, a morte dele foi muito mais do que apenas uma tortura física. Segunda-feira, o prefácio à cruz. A pergunta 3 achei bem interessante, porque fala do perigo de se interpretar erroneamente as Escrituras, né? Quais foram as reações dos discípulos às predições de Jesus sobre seus sofrimentos e sua morte? É interessante notar que, como diz Ellen White aqui em Fundamento da Educação Cristã,
Toda a vida de Cristo foi um prefácio de sua morte na cruz. Tudo conduziu para a cruz. E alguns meses antes de sua morte, Jesus começou a ser bastante enfático com respeito a isso. Mas, infelizmente, os discípulos compartilhavam de uma visão idealizada do Messias. Eles entendiam que o Messias viria para libertá-los do Império Romano, para estabelecer o reino de Davi, para se vingar dos opressores e invasores. Não era isso. Jesus sempre foi claro em dizer que o reino dele não era deste mundo, que ele não veio para ser um libertador político, um revolucionário ou coisa parecida. Hoje não é tão diferente, porque por causa de visões teológicas equivocadas, as pessoas também acabam interpretando erroneamente as Escrituras e idealizando Jesus, o reino dele, achando que ele é apenas um revolucionário, apenas um agitador político ou coisa parecida. Outros têm outras visões a respeito de Cristo, mas não estão baseadas, não estão fundamentadas num correto entendimento da palavra de Deus. Assim como os discípulos e várias pessoas daquele tempo passaram por esse desapontamento por terem idealizado o Messias e mal interpretado a Bíblia, muita gente hoje também poderá ter um grande desapontamento e poderá também estar aí seguindo um Cristo que não é o verdadeiro, justamente por ter essa visão equivocada da palavra de Deus, dos textos sagrados. Em Cesareia de Filipe, Jesus disse a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Ao passar em segredo pela Galileia e durante sua jornada final a Jerusalém, Jesus falou novamente a seus discípulos sobre sua morte e ressurreição. Visto que não era o que queriam escutar, eles não deram atenção. Para nós, é muito fácil fazer o mesmo, não é verdade? Somente após ali a ressurreição mesmo e eles terem visto Jesus ressuscitado, e especialmente com o Pentecostes, é que a mente deles foi esclarecida e aí eles levaram a mensagem a todo mundo correta agora, a compreensão correta das Escrituras. Uma pergunta aqui no finalzinho de segunda-feira. As pessoas, principalmente dentro do povo escolhido de Deus, tinham conceitos falsos sobre a primeira vinda do Messias. Quais são alguns conceitos falsos que existem em nossos dias em relação à segunda vinda de Jesus? Eu mesmo, quando era adepto da teologia da libertação, quando católico, não conhecia essa verdade sobre a segunda vinda de Cristo. Nós pensávamos que o reino de Deus deveria ser implantado na terra por via política, lutando pelo que é justo, pelo que é certo, enfim. Não estou aqui dizendo que não devemos promover a justiça aqui neste mundo e lutar pela causa dos menos favorecidos, não é isso que eu estou dizendo, mas quando eu descobri que Jesus voltará e ele trará a solução definitiva para este mundo e que a Bíblia está repleta de textos que falam disso, eu realmente, meu coração aqueceu. Eu realmente vi que a nossa esperança não é em vão, porque realmente um dia chegará o tempo em que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem injustiças. As primeiras coisas terão passado. Então é lamentável que muitas pessoas se apeguem a uma compreensão limitada, limitante, com respeito ao futuro, achando que nós é que teremos que trazer a solução para o planeta. Não estamos conseguindo e não vamos conseguir fazer isso. Nós precisamos desesperadamente de Deus, da intervenção do céu. Terça-feira está consumado. Eu vou ler apenas um trechinho aqui. Quando clamou na cruz, está consumado, Cristo não apenas sugeriu que a sua agonia havia chegado ao fim, mas principalmente que ele havia vencido o grande conflito cósmico histórico contra Satanás e suas forças do mal. Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e soube que seu reino estava perdido, diz Ellen White em O Desejado das Nações. Então, esse está consumado, né? As profecias estavam consumadas, a missão dele estava consumada no sentido de ter derrotado Satanás na cruz do Calvário. E a lição de terça-feira nos faz refletir sobre isso. Quarta-feira, ele morreu por nós. Os sacrifícios de animais não podiam tirar os pecados por si, como eu já disse, né? Eles ofereciam apenas perdão condicional que dependia da eficácia do futuro sacrifício de Cristo na cruz. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz João lá em sua primeira carta, capítulo 1, verso 9. E há mais, se não houvesse senão uma alma que aceitasse o evangelho de sua graça, Cristo teria, para salvar aquela única pessoa, preferido sua vida de labuta e humilhação e morte em ignomínia, diz Ellen White aqui no Ciência do Bom Viver, página 135, já pensou nisso? Se apenas uma pessoa precisasse ser salva, pensemos em Eva. Se Adão não tivesse caído, vamos aqui apenas
imaginar um pouco, né? Se Adão não tivesse caído, não tivesse pecado, apenas Eva tivesse cometido o seu pecado e se arrependesse. Nós podemos, com base nesse texto, imaginar que Jesus viria morrer apenas por ela, para você perceber o valor de uma pessoa, o valor de uma vida. Ela vale o sangue de Cristo. Por uma pessoa, ele teria vindo, por você, por mim, ele teria vindo morrer aqui na terra, sofrer tudo que sofreu. Nós valemos muito para Deus, nós somos preciosos para Deus. E quinta-feira, o significado da cruz. O texto para estudo aqui é 1 Coríntios 1, 18 a 24, e alguns trechos que eu quero destacar para vocês são: foi lá que o amor infinito de Cristo e o egoísmo sem medida de Satanás se encontraram face a face, na cruz. Ele morreu a segunda morte para que todos os que o aceitarem nunca tenham que experimentá-la por si mesmos. Isso é amor, realmente, na sua mais infinita essência. Ele faz uma troca, ele nos oferece sua coroa de ouro e assume sobre si a coroa de espinhos. Ele nos dá a sua vida eterna, os méritos que ele tem, porque nunca pecou, e recebe sobre si a nossa indignidade, os nossos pecados. Ele troca conosco, é uma substituição. A palavra grega para loucura está ligada à palavra idiota, isto é, a pregação da cruz é idiotice, segundo a sabedoria deste mundo. A sabedoria mundana não pode conhecer Jesus, nem a salvação que ele nos oferece por meio da sua morte substitutiva na cruz. Realmente, pensar que o Messias tenha deposto a vida, tenha se deixado matar, sendo que ele era tão poderoso, e se é Deus encarnado, então ele poderia sair da cruz com um piscar de olhos ou nem ser crucificado, e de fato, Jesus, diferentemente de nós, poderia descer da cruz no momento que quisesse, com um pensamento, mas ele foi até o fim. Ele resistiu até o fim à tentação de usar seu poder para se livrar do sofrimento e da morte. Isso é amor. Deus amou o mundo de tal maneira, nós nem conseguimos avaliar esse tal maneira, que deu seu único filho para morrer por nós. E no finalzinho aqui de um trecho de Ellen White, na lição de sexta-feira, diz assim: o grande sacrifício feito para salvar vidas humanas mostra-nos o valor delas. Uma vez perdida, a preciosa vida estará perdida para sempre. Isso é verdade. Não permita que o inimigo tire você do caminho. Não se perca. Você tem valor infinito para Deus. Jesus mostrou isso na cruz do Calvário. E ressuscitando dos mortos, ele nos assegura de que um dia, ainda que morramos, nós também teremos vida eterna em Cristo Jesus. Para sempre viveremos com os nossos queridos salvos e longe de todo o mal deste mundo, toda injustiça, todo medo, todo sofrimento e, finalmente, da morte também. Deus nos ajude a ter convicção séria, profunda, de que não somente Jesus existe, mas também de que ele morreu por amor a nós todos e viveu, reviveu, ressuscitou para provar que realmente tem poder sobre a morte e de que pode cumprir as promessas que fez com respeito aos seres humanos que já morreram. Vamos orar? Pai querido, nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse estudo, obrigado por essa lição que nos reaviva a fé no sacrifício de Cristo, na ressurreição dele, em nosso benefício. Obrigado, Senhor, porque deste o mais precioso dom do céu, Jesus, para estar aqui na terra conosco e morrer por nós, ofertando-nos a salvação. Dá-nos a tua paz, que possamos levar avante esta mensagem de esperança para as pessoas que não a conhecem. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.